tem reuso, não tem nada. O doador, quando comparece ao serviço, ele vai ver em loco que todo o procedimento é feito e todo o material é usado e descartado na frente da doação, no momento da doação. Então, a doação de sangue é extremamente segura. Não tem risco nenhum. Eu já doei sangue para minha própria pessoa, né? Eu ia fazer uma cirurgia que estava marcada, né? E o médico, então, achou que talvez precisasse de sangue, né? Então, eu fui ao hemocentro e fiz uma autodoação. Sim. Quer dizer, existem outros tipos de doação, além da doação tradicional, né? Que é a doação em que o voluntário vai, quer dizer, eu conheço esse de autodoação, né? A doação convencional, enfim, ela pode partir por de várias formas, né? A pessoa pode sentir vontade de doar por uma questão altruísta, enfim, e ir ao hemocentro, né? O que a gente chama de doação espontânea. Ela é classificada desta forma e a gente tem esse controle no momento em que a gente faz o cadastro do doador. A gente pergunta para ele, você veio por quê? Assim, ela pode ser uma doação vinculada a algum tipo de solicitação de paciente, enfim, tá? Então ela pode ser tanto voluntária, ou como o que a gente denomina essas situações de reposição, porque ele foi para repor para algum amigo, para algum parente, enfim. Então nós temos essa classificação quanto ao tipo de doação do paciente, do doador, desculpa. E essa doação autóloga, desculpa, só para terminar o que você disse, quando você tem alguma cirurgia eletiva, quer dizer, o médico avalia, dependendo da cirurgia, se houver uma desconfiança, enfim, se o médico achar que durante o processo cirúrgico você vai ter necessidade de sangue, por exemplo, ele pode solicitar e você vai até o hemocentro, isso é extremamente importante, então a gente chama de cirurgia eletiva, você pode fazer uma doação que a gente denomina doação autóloga, tá? Esse sangue fica reservado para você, tá? No momento da cirurgia, se você necessitar, o seu médico vai solicitar o hemocentro, enfim, o banco de sangue que está com aquele hemocomponente armazenado e vai enviar para o centro cirúrgico. Se você necessitar, você usa o seu próprio sangue. Eu acho que é extremamente importante estar falando sobre isso, porque é importante você ter essa possibilidade, né, em relação à questão. Então, isso para a gente é uma doação autóloga, tá? Quando a gente direciona para nós mesmos. Então, tem a doação que é voluntária, enfim, você vai a um hemocentro e faz uma doação, e tem a doação autóloga também, tá? Que é esse tipo de doação que você está dizendo. Nesse tipo de doação, quer dizer, caso eu não use o sangue, vamos supor, a pessoa fez uma autodoação, né? Quer dizer, caso na cirurgia não precise, transforma-se imediatamente em uma doação voluntária? Não, porque essa doação direcionada, ela não é utilizada, ela é exclusiva para daquele paciente, porque ele é considerado um paciente que fez uma doação autóloga, então ele, a princípio, é um paciente. Então, por questões variáveis, né, ela não entra no estoque. Essa bolsa não entra no estoque, então ela não é considerada como voluntária, enfim. Então essa é uma situação específica, à parte, tá, de uma rotina normal. Considerando-se, quer dizer, a falta de sangue no mercado, que eu gostaria até que você comentasse sobre isso, né? Quer dizer, esse tipo de doação não pode se transformar numa doação para todos? Não, porque, por exemplo, você pode estar tomando alguns tipos... Existe uma série de exclusão, vamos partir deste início, né? Você pode estar debilitada, você ter um quadro de hemoglobina mais baixa, hematócrito, tomando medicamentos, enfim. Tem um monte de situações que o médico vai avaliar ou não as suas condições em relação a isso, tá? Então, por isso que a gente restringe essa situação e faz dela uma doação direcionada para você mesmo. Devido às condições, e o médico hemoterapeuta que está no serviço, às vezes não tem nem condições de dar um parecer final, porque você está sendo acompanhada, vem um encaminhamento, uma solicitação. Então, por uma série de questões inerentes a esse tipo de doação, essa doação não entra para estoque. Quanto à questão do baixo estoque de sangue no país... Eu aqui estou salientando que o ano passado nós tivemos 3,5 milhões de doações, tá? E de acordo com a necessidade, uma avaliação, uma estimativa da necessidade de transfusões, nós necessitaríamos de 5,7 milhões, quer dizer, nós estamos muito abaixo daquilo que a gente necessita, tá?
E vale ressaltar aqui que 1,2, apenas 1,2 da população brasileira são doadores de sangue. E a Organização Mundial de Saúde preconiza de 1 a 3%. Nós estamos dentro dessa faixa, mas infelizmente ele não atende a necessidade da nossa realidade. Ela é abaixo da nossa necessidade. A questão de estoque, ela também varia, ela pode, em alguns momentos, e a gente já observa isso ao longo desse período, que são sazonais. Por quê? Uma bolsa de sangue ela é fracionada. Então, a gente tem que entender toda a metodologia, porque não é tão simples assim. Ele passa por um processo de fracionamento. Então, cada sangue total, bolsa de sangue, ela não vai total para você, certo? Ela é fracionada. Então, você contém concentrado de hemácia, você tem concentrado de plaqueta, plasma fresco, enfim. Você faz uma série de hemoderivados. O princípio básico a partir de uma bolsa de sangue total. Mas ele é fracionado, porque cada hemocomponente, ele é armazenado de uma forma. Então, o concentrado de hemácia tem uma validade e vai depender do anticoagulante que aquela bolsa contém. Se for de 45 dias, aquela bolsa tem uma validade de 45 dias, certo? Então, você não pode trabalhar, você não trabalha com uma margem de estoque muito longa. Então, ela é mais restrita, mais curta, tá? O problema, um dos problemas que nos afetam e assim é muito sério em relação a isso, são os concentrados de plaquetas, que duram 72 horas. Então, muito pouco tempo. Então, às vezes, nós precisamos de um maior volume de concentrado de plaqueta, porque nós temos paciente hemofílico, talassêmico, que está sangrando. Então, às vezes, nós usamos 10, 15, 20 bolsas, se o sangramento for grande, certo? Numa transfusão. Então, cada bolsa produz um concentrado de plaqueta, e esse é um problema sério, certo? Então, nós trabalhamos com um período muito restrito, por conta da validade do hemocomponente. Então, por exemplo, se você analisar que nesse país existem tem carnaval, tem férias escolares, enfim. Então, por exemplo, a gente se antecipa previamente. E, por exemplo, vou citar isso como exemplo. Carnaval, as pessoas vão viajar, o número de acidentes é maior, com certeza, do que um outro período normal. Então, existe uma série de situações. A demanda é maior deste período e o número de doações é menor. Então, para você equilibrar essa balança e não deixar faltar o produto ou suspender uma cirurgia por conta de falta de hemocomponente, você tem que ser muito ágil. Então, a doação, o estoque é muito sazonal. Obviamente, nós, infelizmente, trabalhamos com um estoque mínimo. Sempre está precisando. Mas tem algumas situações que o estoque se torna até crítico, em função de uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente se antevê a isso. Então, um período de férias, a gente faz campanhas, porque a gente sabe que no período de férias o número de doadores, enfim, cai muito. Então, são situações que o serviço ele tem que se adequar para evitar que realmente traga um prejuízo maior para a população. Com relação aos grupos tipos sanguíneos... Certo. Nós, assim, popularmente, nós trabalhamos, a gente fala assim, que tipo você é? Eu sou O positivo, O negativo, enfim, existe isso mesmo. São os dois maiores grupos, sistema RH e ABO, e que a gente faz essa determinação, tá? E através dessa determinação, a gente vai ter todo o teste de compatibilidade para poder transfusionar isso num determinado paciente. Obviamente, respeita a questão tipo RH e ABO. Mas fora o sistema RH e ABO, nós temos vários subsistemas, né? Sistemas menores, que é KEL, enfim, MS, tem vários outros tipos, tá? E esse é um problema muito sério, eu vou estar aqui esclarecendo algumas coisas, em relação à questão, por exemplo, de alguns pacientes que têm alguma doença hematológica de caráter hereditário, enfim, que tomam precocemente, começam a tomar transfusões precocemente, por uma questão, obviamente, necessária, e tem uma frequência maior de necessidade. Diferente de você, quando faz uma cirurgia eletiva, ou quando precisa, eventualmente, por alguma situação. Não, existem pacientes hematológicos que necessitam de tomar alguns hemocomponentes, né, ao longo da vida dele, mensal, quinzenal, enfim. Então, o que acontece? E nós, hemocentros, instituições, aqui a Fundação ProSangue, vinculadas ao Hospital das Clínicas, a gente acaba recebendo um número muito grande de pacientes, tá?
E, enfim, tem alguns pacientes muito comprometidos. Por quê? Porque esses pacientes